Jesus vai falar com você, o Espírito Santo vai passear nesse lugar, vai visitar o seu coração hoje, vai te dar muito ensinamento e vai te dar uma direção para você seguir a partir de agora. O tema de hoje é uma palavra que vai trazer muito ensino, uma palavra que vai dar uma direção para mim e para você. E o tema diz o seguinte: em tempos difíceis, siga a direção de Deus. E isso é muito bom ouvir, que nós temos alguém para nos dar direção, que nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, soberano, e que mostra o caminho que a gente deve seguir. Porque tempos difíceis estão aí para todos nós. Não tem como fugir, não importa a minha posição social, não importa a minha situação financeira, não importa o status que eu tenho, as dificuldades vão aparecer para todos e para todas. Quem nunca enfrentou um momento difícil, quem nunca ficou de frente para um grande obstáculo, quem nunca passou por um momento de dor, de choro, eu tenho certeza, se eu falar com cada pessoa aqui, alguém vai contar alguma história, ou de repente você está aqui hoje e está passando por esse momento difícil. De repente você veio até esse lugar aqui hoje em busca de uma direção de Deus. E isso é maravilhoso, isso é muito bom, porque você veio para o lugar certo. O Senhor hoje vai te dar a direção. O Senhor hoje vai tirar todo o seu medo, toda a sua dúvida. O Espírito Santo hoje vai mostrar para você aonde você vai ter que pisar, para onde você vai ter que ser direcionado, para onde você vai ter que seguir. Essa palavra hoje eu vou pregar em cima de uma carta poderosa do profeta Jeremias. E esse trecho dessa carta é muito poderoso porque traz muitos ensinamentos. Você sabe, quando Deus abria a boca para falar com o seu povo, Deus muitas vezes confrontava o seu povo, mas também dava a direção para o seu povo. Essa carta é incrível porque Jeremias, inspirado por Deus, escreve essa carta. Jeremias é um homem levantado pelo Senhor em um tempo difícil, em tempos realmente difíceis. Jeremias é levantado dentro da nação do reino de Judá. Jeremias é levantado na capital de Judá, em Jerusalém, para ser boca de Deus. Jeremias é conhecido como o profeta da palavra. Ou seja, quando ele abria a boca dele, era para dar direção ao povo de Deus. Isso é muito interessante porque a Babilônia tinha ocupado toda Jerusalém, tinha destituído o reino de Judá. Agora aquele povo não tinha mais o rei, não tinha mais direção, estava sob o comando de um rei maquiavélico, um rei idólatra, Nabucodonosor. O grande império que Nabucodonosor monta. Nabucodonosor vinha de uma grande vitória sobre os egípcios, sobre os sírios, e agora o que restava era o reino de Judá, o povo de Deus. E ele vai lá, invade, destrói toda a cidade e comanda todo aquele povo. A Bíblia diz que Nabucodonosor leva os melhores do reino de Judá, leva o que Jerusalém tinha de melhor, os jovens mais promissores, os mais inteligentes, os intelectuais, leva os anciões, leva os sacerdotes, leva toda a nobreza daquele reino, leva cativo e prisioneiro para a Babilônia. Ficam apenas aquele povo sofrendo em Jerusalém, uma cidade destruída, templos destruídos, muros no chão, cidade queimada. O tempo realmente era difícil, e foi nesse lugar onde Jeremias é levantado como um profeta do Senhor. Eu quero que você entenda a importância desse homem de Deus, um homem que não pôde constituir família, um homem que não teve casamento, que não teve filhos, que entregou o seu coração e a sua vida para servir a Deus. Era um homem que estava em um momento de crise, onde o povo estava praticamente desfalecido, onde muitos tinham morrido, onde crianças eram torturadas, homens, mulheres. Agora o governo era da Babilônia. E Jeremias foi esse homem levantado, mas o mais interessante é que Jeremias vinha profetizando há mais de 23 anos. Jeremias já tinha dito o que iria acontecer. Que um povo de fora, estrangeiro, invadiria a Terra Santa e levaria o povo cativo, prisioneiro. Mas o interessante é que ninguém escutava a voz do profeta.
Isso é muito importante porque muitas vezes Deus levanta homens e mulheres para nos direcionar e a gente não escuta eles. Isso acontece comigo e com você. Quem nunca recebeu um conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus e simplesmente escutou no lado do ouvido e saiu pelo outro? Era desse jeito que Jeremias estava se sentindo. Quando ele abria a boca como voz de Deus, o povo não escutava. O povo continuava ainda em pecado, o povo continuava ainda afastado de Deus. E isso acontece hoje, nos dias de hoje. Deus levanta líderes, pastores, homens com uma vida reta, mulheres de Deus, para te direcionar, para te dar uma direção, para te dar conselhos, e você simplesmente escuta de um lado e sai do outro lado do seu ouvido. Você simplesmente não quer escutar porque você não quer ser confrontado, você não quer escutar que a partir de agora um povo vai invadir, porque a partir de agora você vai ter um tempo difícil por causa de algumas atitudes que você tomou na sua vida. Você quer escutar palavras que acalmem o seu coração. Mas Jeremias foi levantado naquele lugar para falar o que tinha que ser falado. Jeremias não estava ali levantado por Deus simplesmente para acalmar o coração daquela nação, não. Ele estava ali para alertar aquele povo. Jeremias é um profeta muito conhecido. Se pegarmos a Bíblia e pegar o livro dele, tem 52 capítulos. É o maior livro profético da Bíblia. A gente vai ver mais 15 profetas, escritores da Bíblia. E a história de Jeremias, o livro dele é muito maior, é muito mais extenso, é muito mais detalhado, fala muito sobre a vida dele. Sobre o quanto ele foi boca de Deus, o quanto ele profetizou as palavras liberadas da boca dele através de Deus. O livro tem 52 capítulos, 1.364 versículos. Aquela expressão que você conhece, assim diz o Senhor, era quando Deus queria falar com o seu povo. Essa expressão, se você pegar a Bíblia, ela tem 349 vezes citada na Bíblia. Jeremias é responsável por 157 delas. Assim diz o Senhor. Ele era o profeta boca de Deus. O homem que quando abria a sua boca era para falar aquilo que Deus queria falar com o seu povo. Um homem que tinha autoridade, uma vida reta. Mas o povo não escutava. E agora o povo está preso, cativo. 70 anos de cativeiro numa terra que não era deles. Você já se imaginou alguém tirar você do seu lugar, da sua casa, do seu país, da sua cidade e te levar para uma outra região, outro país, com outra cultura, com outra religião? Tirar você dos seus costumes, da sua terra natal e te levar para um outro lugar que até a língua é outra. Foi isso que a Babilônia fez com o povo de Jerusalém. E a partir desses tempos difíceis, porque os tempos estão difíceis ainda hoje, nós enfrentamos tempos difíceis e nunca vai parar de ter tempos difíceis, nós precisamos de algumas orientações divinas. Precisamos seguir a direção de Deus. Nós vamos aprender alguns pontos, algumas orientações que Deus vai nos dar hoje. Essa carta foi escrita há mais de 2.600 anos, mas ela é tão atemporal, ela vai falar tanto com você, porque a palavra de Deus é desse jeito, ela é viva e eficaz. A palavra se renova a cada dia. A palavra de ontem vai falar com você hoje e vai falar com você amanhã também. E algumas orientações, a primeira que eu quero te dar através dessa carta do profeta, e eu queria que você já pudesse, se pudesse abrir a sua Bíblia no capítulo 29 de Jeremias. O capítulo 29 de Jeremias tem alguns trechos dessa carta. E é sobre esses trechos que nós vamos ministrar, que nós vamos aprender aqui hoje. São desses trechos que Deus vai falar comigo e com você. E o primeiro ensinamento é o seguinte: em tempos difíceis, renove sua fé no Deus soberano. Como assim, pastor? Em momentos de dificuldades, em momentos de dor, em momentos de choro, nós precisamos renovar a nossa fé no nosso Deus soberano. E lá em Jeremias capítulo 29, do versículo 4, olha o que a Bíblia diz, e a carta, no seu início, nos primeiros versículos, diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém
para a Babilônia. Eu fico por aqui, de início. O interessante desse trecho da carta, Deus já chega com uma voadora para aquele povo. Já chega chutando a porta, dizendo assim: quem colocou vocês nesse cativeiro fui eu. Quem deportou vocês, quem tirou vocês de Jerusalém e colocou na Babilônia fui eu. Aquele povo estava em pecado, Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém, Deus permitiu a Babilônia derrubar os muros, Deus permitiu a Babilônia derrubar o templo, Deus permitiu todo o saqueamento naquela cidade, e Deus permite Nabucodonosor levar toda a nobreza daquela cidade prisioneira na Babilônia. Deus aqui nessa carta já avisa, já mostra. Essa carta foi escrita no momento exatamente que aquele povo iniciava o seu cativeiro na Babilônia. Aquele povo não sabia qual direção seguir. Aquele povo agora estava confuso, cheio de dúvidas. Mas o Senhor é misericordioso, se preocupou, escreveu uma carta e enviou para aquele povo. E o início logo Deus já diz: fui eu que coloquei vocês nessa situação. Porque muitas vezes Deus nos coloca em algumas situações das nossas vidas, não é para massacrar eu e você. Não é para simplesmente se vingar. Deus nos coloca em algumas situações em nossas vidas para que Ele possa preparar o nosso coração, para que Ele possa restaurar o nosso coração, para que Ele possa restaurar a nossa fé, para que Ele possa restaurar a nossa mentalidade. Deus muitas vezes nos leva a tempos difíceis para que a gente possa se arrepender verdadeiramente. Deus hoje nos chama para a gente renovar a nossa fé nele, num Deus soberano, num Deus que está acima de todas as coisas, num Deus que tudo pode. Deus estava falando para aquele povo: eu sou soberano, sou eu que faço, sou eu que desfaço, sou eu que levo, sou eu que trago de volta. E muitas vezes, em momentos difíceis das nossas vidas, nós queremos um conflito com Deus, onde Deus está simplesmente querendo nos capacitar, onde Deus está simplesmente querendo transformar a nossa mentalidade, transformar o nosso coração, levar arrependimento, porque nós somos falhos, queridos. Não tem bom aqui não, não tem anjo aqui não, perfeito é só um, Jesus Cristo de Nazaré. E Deus manda nos dizer hoje que nós precisamos renovar a nossa fé somente nele, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Provedor, o Senhor dos Senhores. É nele que a nossa fé deve ser renovada. Um segundo ensinamento dessa carta: em tempos difíceis, cumpra sua rotina com excelência. Tem gente que enfrenta momentos difíceis na vida e agora não consegue mais fazer o que fazia antes. Tem gente que está reclamando: eu não deveria estar no lugar que eu estou hoje. Eu não deveria estar morando no bairro que eu moro hoje. Eu não deveria estar na posição profissional que eu estou hoje, porque eu já ocupei uma posição maior, porque eu já tive um carro melhor. Hoje eu estou sem carro. Eu estou com raiva, Deus, porque agora eu estou em outro patamar, eu fui rebaixado. Mas Deus está falando para mim e para você: eu preciso cumprir a minha rotina com excelência, eu preciso manter o meu padrão, eu preciso entregar o meu melhor. E lá em Jeremias capítulo 29, do versículo 5 ao versículo seguinte, a Bíblia diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o fruto. Deus estava falando e dando continuidade nessa carta, dizendo: eu quero agora que nesse cativeiro vocês edifiquem a casa de vocês e habitem nela. Eu quero que a partir de agora vocês semeiem, vocês plantem, façam um jardim, façam um pomar, porque a partir de agora eu quero que vocês comam do fruto do trabalho de vocês nessa terra estrangeira.
Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, eu não sei como você chegou, mas hoje Deus está trazendo uma mensagem poderosa para você. Você de repente não pode estar na posição que você desejava, de repente não pode estar morando no lugar que você queria, ou que já morou e agora não está mais, mas Deus está dizendo para você: habite esse lugar, cumpra o seu melhor nesse lugar, cumpra a sua rotina nesse lugar. Você tem que semear nesse lugar, porque quem semeia na Babilônia vai colher na Jerusalém. Quem semeia em tempos difíceis vai colher num tempo novo. Deus estava ensinando aquele povo que eles precisavam ali edificar suas casas, que eles precisavam ali fazer a sua plantação, semear, para colher frutos depois. Em tempos difíceis eu preciso cumprir a minha rotina. Eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar dando o meu melhor, eu preciso exercer a minha profissão com excelência, eu preciso servir ao meu Deus na minha igreja. Eu preciso. Tem gente que está reclamando porque de repente está aqui hoje e está morando na casa dos pais. Um dia já teve sua casa, mas hoje você está dividindo um quarto com alguém, um cômodo com algum familiar. Mas deixa eu te dizer, a Babilônia não é para sempre. A Babilônia não vai ser eterna. Deus quer te botar de volta para Jerusalém. Deus quer te dar o teu lugar, a tua casa. Deus quer te dar o teu pomar, o teu jardim. Deus quer fazer você usufruir de todo o fruto daquele trabalho que você exerceu o tempo todo com excelência. Essa carta é poderosa porque Deus chega com uma voadora, começa a falar e de repente aquele povo vai ouvir a voz de Deus e dizer assim: como é que eu posso edificar a minha casa nesse lugar? Deus estava dando um novo ensinamento, uma nova direção para aquele povo. E um terceiro ensinamento e direção que ele deu naquela carta: em tempos difíceis, cuide da sua família. Como assim, pastor? Em momentos difíceis você precisa ser a calmaria dentro da sua casa. Em tempos de dores, você precisa ser o conforto para os seus. Em tempos de desesperos, você vai trazer luz. Você vai trazer a palavra. Você vai exercer o seu sacerdócio. Em tempos de dores, de choro, você vai enxugar as lágrimas dos seus. Você vai amar os seus. Em Jeremias 29, no versículo 6, a carta continuando diz: tomai esposas, gerai filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O que é que esse versículo está querendo dizer? Deus estava dizendo: vocês precisam constituir família. Vocês precisam se casar, vocês precisam ter esposas, vocês precisam gerar filhos, vocês precisam multiplicar. O meu povo não pode diminuir na Babilônia, o meu povo tem que aumentar nessa Babilônia. Não importa o lugar que você está inserido, não importa o lugar que você está ocupando, não importa a posição que você está hoje, você não pode cair o padrão, você tem que entregar o seu melhor. Deus está pedindo para você constituir, cuidar da sua casa. Não pode ser no lugar que você tanto sonhou, mas você só vai chegar nesse lugar que você sonha se você fizer o que Deus está te pedindo. Deus estava dizendo para aquele povo: vocês vão ter que constituir família. Serão 70 anos de cativeiro. E pasmem, 70 anos, várias gerações nasceriam ali. Os filhos dos filhos dos filhos daquele povo hebreu, do povo judeu. Então Deus estava dizendo: vocês vão ter que continuar a vida de vocês. A Babilônia é um lugar de aprendizado. A Babilônia não é um lugar de término. A Babilônia é um lugar de processo. A Babilônia é um lugar de arrependimento. A Babilônia é um lugar de transformação. Em tempos difíceis eu preciso cuidar da minha casa, porque se eu não cuidar dela, a Babilônia vai cuidar para mim. Eu não sei se você está entendendo. Aquele povo era um povo de uma cultura idólatra, que falava outras línguas. Você sabe por que Jesus falava aramaico? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para se perguntar? Porque um dia eu parei para me perguntar por que na Bíblia Jesus fala vários trechos em aramaico. O aramaico era uma língua utilizada pelos babilônios. E por que Jesus fala aramaico? Porque o povo judeu ficou 70 anos na Babilônia. E até a língua do inimigo os judeus aprenderam. A cultura foi instalada. O vocabulário babilônico foi instalado dentro dos judeus. Os judeus falavam hebraico, gente. Mas agora falam hebraico e aramaico.
Ou seja, se eu não cuidar dos meus, se eu não cuidar do meu povo, a Babilônia vai cuidar para mim. Se eu não cuidar dos meus filhos, a Babilônia vai educar. Porque a gente vê tantos adolescentes jovens falam 10 palavras e 8 são palavrões. Porque a Babilônia está ensinando. Porque a Babilônia está tomando o meu lugar, está tomando o lugar do meu sacerdócio, está tomando o lugar da minha esposa com a sabedoria dela. Porque se eu não ensino, a Babilônia vai ensinar. A Babilônia está na escola, a Babilônia está lá na faculdade, a Babilônia está no trabalho, a Babilônia está aí no mercado, está em todo lugar. Se eu não me posicionar, se eu não tiver a autoridade de educar os meus filhos, a Babilônia vai ensinar para mim. E Deus estava dizendo ali, vocês precisam cuidar da família de vocês. Vocês precisam ensinar os meus princípios. Vocês precisam ensinar a minha palavra. Você sabe por quê? Hoje tem sinagogas. As sinagogas não existiam até o exílio babilônico. O povo tinha o costume de adorar a Deus no templo de Salomão, mas agora o templo estava no chão. E aonde é que eles iriam adorar? Aonde que eles iriam adorar a Deus? E aí se inicia a sinagoga. Pequenas reuniões, assembleias. Para quê? Para estudar a palavra, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. É ali que se institui as sinagogas e até hoje existe. Foi ali que Jesus ensinou a tantos dentro da sinagoga. Porque não tinha mais templo, o povo se reunia, trazia seus familiares para um lugar menor, para uma assembleia menor, para cultuar a Deus. Se eu não ensinar o meu povo, se eu não estiver na minha célula, se eu não direcionar a minha casa para a igreja, no culto de quarta, no culto de domingo, nos cultos específicos dos sábados, a Babilônia vai ensinar no seu lugar. Nós precisamos cultivar a nossa cultura, os nossos princípios, a palavra de Deus dentro da nossa casa. A responsabilidade é minha na minha casa. A responsabilidade é da minha esposa de direcionar os nossos filhos, de mostrar a palavra, princípios, para que quando ela abrir a boca dela não saia palavras torpes, não saia palavras feias, palavras que desagradam a Deus. Eu não quero que os meus filhos tenham o vocabulário da Babilônia. Eu quero o vocabulário do céu. Eu quero que quando eles abram a boca deles possam abençoar pessoas. Eu quero que quando eles abram a boca deles possam sair a palavra do Senhor. Meu irmão, Deus me trouxe aqui para dizer para você: assuma o seu lugar, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Os seus filhos é o futuro dessa igreja. O quanto você mais investe, o quanto mais você ensina, mais você terá uma casa abençoada. Glória a Deus. Em tempos difíceis, ore pela cidade onde você está. Ore. Deus estava dizendo para aquele povo: agora vocês vão ter que orar pela Babilônia. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 7, a carta diz: buscai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Resumindo, Deus estava dizendo: vocês precisam orar pela Babilônia, porque se a Babilônia estiver em paz, a vida de vocês estarão em paz. E muitas vezes a gente fica em discussões bobas. A gente deixa de orar pelas autoridades, pelos governantes, porque a gente não concorda com partido A, com partido B. Eu sei que tem algumas doutrinas do cão, mas eu preciso orar para que Deus possa transformar essas doutrinas, para que Deus possa derrubar essas doutrinas, para que Deus possa botar novos homens no lugar dessas doutrinas, para que Deus possa botar governantes dele naquele lugar. Eu sei que você muitas vezes não é de acordo com algumas doutrinas, mas Deus está dizendo para mim e para você: eu quero que você ore, eu quero que você se ajoelhe, eu quero que você clame, eu quero que você interceda, eu quero que você abra a sua boca e interceda pelo meu nome, para que essas autoridades possam ser constrangidas, para que essas autoridades mudem as suas mentalidades. Deus estava dizendo: orem pela Babilônia, porque se a Babilônia estiver em paz, você estará em paz. Eu aprendi uma coisa nesses últimos anos: eu não tenho medo de quem esteja à frente do governo, eu não tenho medo do que vai ser o mercado financeiro, porque eu sei quem é o Deus que vai cuidar e trazer a provisão para minha casa. Eu entendi que eu preciso orar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso clamar, eu preciso pedir a boa mão dele sobre a minha família. Em tempos difíceis, fuja das falsas promessas.
Como assim, pastor? Naquele tempo de cativeiro, muitos homens se levantaram como profetas. Mas o interessante, não eram profetas de Deus, eram profetas de homens. Muitos homens se levantaram para profetizar aquilo que o povo queria escutar. Muitos homens se levantaram para profetizar aquilo que o coração das pessoas queriam sentir, ouvir. Queriam ser acalentados por uma palavra que daria uma direção para elas. O povo dizia, fica tranquilo, pô, a Babilônia está aí, mas ano que vem tudo vai mudar, vai dar tudo certo. Mas Deus já tinha levantado um profeta do Senhor para dizer que seriam 70 anos de cativeiro. Cuidado com as falsas promessas, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aquelas pessoas que nunca te confrontam, cuidado com aquelas pessoas que nunca te deixam no imprensado. Sabe qual é o amigo verdadeiro? Aquele que se levanta para dizer o que você está fazendo está errado, você está tratando sua mulher errado, você está tratando seus filhos de maneira errada, você está usando o dinheiro da sua casa de maneira errada. Esses são os profetas verdadeiros, mas os falsos profetas nunca vai dizer isso para você, porque ele sempre vai falar aquilo que é conveniente para você. Pessoas verdadeiras falam o que tem que falar. Mas aquele povo, naquela geração, muitos homens estavam se levantando para profetizar palavras inverídicas, que não eram verdades. E em Jeremias capítulo 29, versículo 8 e 9 diz, não vos enganem os vossos profetas. Olha que interessante, não vos enganem os profetas de vocês. Pois falsamente vocês profetizam em meu nome. Eu não os enviei. Deus estava dizendo para eles, cuidado com o que vocês escutam e recebem, porque não é a minha palavra. A minha palavra foi liberada e foi dita por Jeremias. A minha palavra foi liberada por Jeremias. E vocês nunca escutaram. Esses falsos profetas, o que eles estão falando é tudo mentira. Você tem que ter o discernimento, meu irmão, de entender o que é de Deus e o que não é. Muitas vezes algum líder se levanta com autoridade e com ousadia para falar algumas verdades para você e simplesmente aquilo não te agrada e você diz, isso não é de Deus não. Eu sei que é desse jeito. Acontece muito. Porque você só quer escutar aquilo que acalma o seu coração. Aquilo que vai ser conveniente para você. Cuidado, fuja das falsas promessas. Em tempos difíceis, creia nas promessas certas. Isso é maravilhoso. Mas pastor, como é que eu vou identificar as promessas certas? Como é que eu vou identificar se aquilo é de Deus? Ora, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você tem intimidade com o Senhor, mais você é sensível à presença dEle. Quanto mais você busca a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, mais Ele te revela a verdade. Mais Ele te revela quem são os mentirosos, quem são os falsos, quem são aquelas pessoas que realmente têm uma vida com Deus. Em tempos difíceis nós precisamos crer na promessa que Deus liberou sobre a nossa vida. E esse trecho que eu vou ler aqui de Jeremias é uma promessa maravilhosa para aquele povo. Você percebe que no início da carta Deus chega com uma voadora, chega confrontando, mas depois Deus vai dando a direção. E aí Deus chega numa promessa para aquele povo. E Deus diz o seguinte, em Jeremias capítulo 29, agora no verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, de prosperidade e não de mal. Eu conheço o futuro de vocês. Deus é soberano, gente. Deus sabe da nossa história. Deus conhece as nossas dores. Deus permitiu a Babilônia colocar aquele povo prisioneiro, porque Deus conhecia o futuro daquele povo. Deus permitiu todo aquele tempo difícil, porque Deus sabia o que iria fazer com aquele povo. Deus estava preparando aquele povo para um futuro. O cativeiro babilônico durou 70 anos, mas quando deu 70 anos, Deus cessou. O império babilônico caiu e o povo voltou para Jerusalém. Eu não sei se você está entendendo, Deus conhece o nosso futuro, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe das nossas dores, Deus sabe das nossas lutas. Ele conhece muito bem o que Ele tem para mim e para você. E nunca serão pensamentos maus, não, como a palavra diz, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade.
Essa é uma fala verdadeira, uma promessa verdadeira que Jeremias estava entregando para aquele povo. Não se preocupem, porque ele sabe, ele conhece os seus pensamentos, ele sabe qual é o pensamento que ele tem sobre cada um de vocês. Nós precisamos confiar naquele que nos criou, naquele que é o nosso provedor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E para encerrar, em tempos difíceis, espere por uma virada divina. E quem não gosta de uma virada? Quem não gosta de uma vitória? Quem não gosta de dar a volta por cima? Nós precisamos acreditar que Deus pode dar uma virada na nossa vida, que Deus pode mudar a nossa sorte, que Deus pode transformar a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, o nosso ministério. Nós precisamos, Deus estava com uma palavra para aquele povo, com uma carta maravilhosa, dando diversas direções para aquele povo seguir um caminho, mesmo em tempos difíceis, mesmo em uma terra estrangeira. E essa mesma palavra é para mim e para você hoje. Não importa a situação que você está passando, Deus vai dar uma virada na sua vida. Não importa o que esteja acontecendo dentro da sua casa, Deus pode dar uma virada na sua vida. Não importa o que você está passando hoje, Deus quer virar o seu jogo. Não importa os sofrimentos, as dores, os choros que você já derramou, mas hoje o Espírito Santo de Deus quer dar um novo rumo para você. Aleluia! Em Jeremias 29, capítulo 14, a palavra de Deus na carta diz o seguinte: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus estava dizendo para aquele povo: se vocês me procurarem, vocês vão ser achados por mim. Se vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Se vocês obedecerem todas as direções que eu dei nessa carta, vocês serão achados por mim. Ei, meu irmão, eu não sei a posição que você está nesse templo. Se você está lá no fundo, aqui na frente ou no meio, Deus quer achar você hoje. Deus quer achar você hoje. Você só precisa acreditar que Ele pode fazer, que Ele pode mudar a sua história, o seu rumo, que Ele pode te dar um caminho, que Ele pode mudar a sua sorte. Aquela palavra de Deus diz: você será achado por mim, diz o Senhor, e farei mudar a sua vida, farei mudar a sua sorte, eu mudarei o teu caminho. Ei, não importa, pastor, a minha vida está horrível, a minha vida está tenebrosa, os meus filhos estão nas drogas. Deus quer dar uma virada de jogo na sua vida. Deus quer virar a chave. Deus quer quebrar vícios. Deus quer restaurar casamentos. Deus quer mudar homens desse lugar. Deus só precisa de corações verdadeiramente arrependidos. Deus só precisa de homens e mulheres dispostos a mudarem. Deus só precisa de homens e mulheres que acreditam que Ele pode mudar a sorte. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer. 70 anos acabou. Deus faz aquele povo voltar para sua terra, para a Terra Santa em Jerusalém. Porque Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele declarou. Escuta isso. A Babilônia não é lugar de término. Não vai terminar na Babilônia. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente e vai ser diferente para você. Com Deus não termina no inferno, termina na eternidade. Com Deus não termina em cativeiro, termina em liberdade. Com Deus não termina na Babilônia, termina em Jerusalém. Com Deus não termina no sepulcro, termina na ressurreição da vida eterna. Ei, meu irmão, não vai terminar na posição que você se encontra hoje. Deus quer fazer você terminar na eternidade com Ele, na Nova Jerusalém com Ele. Deus hoje quer achar homens e mulheres para deportar da Babilônia para Jerusalém, para viver um novo tempo na presença dEle. Levanta tuas mãos, meu irmão. Começa a adorar, começa a glorificar o nome de Jesus, começa a cantar, porque enquanto você declara, cadeias são quebradas nesse lugar.